Meus amigos, estou vendo novamente nas redes sociais uma guerrilha provocada pelo PT, como sempre, a respeito de temas mais do que superados. De qualquer maneira, eu, que fui diretora da ANAC, decidi explicar como funciona a questão de financiamentos de aeroportos. Os aeroportos regionais são estadualizados e podem, sim, serem construídos com verbas exclusivas dos governos dos estados. Se o governo estadual quiser se socorrer de verbas advindas do governo federal, irá se inscrever, então, num programa chamado PROFAA, Programa Federal de Auxílio a Aeroportos, que, mediante convênio estabelecido entre a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República e os governos estaduais, passam então a destinar recursos para a construção, reforma e readequação dos aeroportos. O fato é que, em 2006, o governo federal decidiu que deveria destinar recursos para a construção de um aeroporto na cidade de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, cidade esta com uma quantidade ínfima de habitantes e que fica na fronteira com o Paraguai. Naquela época, foram destinados 19 milhões para a construção do aeroporto de Porto Murtinho. Estes 19 milhões foram desviados pelo Zeca do PT e seu irmão Heitor, que também é do PT, hoje prefeito de Porto Murtinho, e o aeroporto ainda não terminou de ser construído e tampouco foi inaugurado. Foram 19 milhões de desvio de recursos para o Zeca do PT, ex-governador do Mato Grosso do Sul, e repleto de denúncias no Ministério Público Federal, ações de improbidade e muita denúncia sobre a corrupção praticada naquele estado e que envolve, inclusive, este aeroporto. Ora, com estas informações, venho eu até vocês para lhes perguntar quem é Dilma Rousseff e seu governo para questionar a destinação de 14 milhões à construção do aeroporto de Cláudio. Evidentemente, o governo de Minas Gerais não lançou mão de verba federal e, portanto, não cabe ao governo federal fazer qualquer tipo de questionamento. A única coisa que poderia o governo alegar é que a homologação do aeroporto regional ainda não saiu. E, se o fizer, como já fez, novamente, terá a seguinte resposta: não pode o governo do estado de Minas Gerais pagar pela falta de capacidade de gestão e agilidade dos atuais diretores da ANAC, que já deveriam, então, ter providenciado a análise da homologação deste aeroporto. Tudo isso é utilizado apenas como guerrilha política. Ademais, quero lembrar a todos vocês o dinheiro gasto pelo governo de Dilma Rousseff através do BNDES. Ora, ninguém fiscaliza o financiamento do BNDES. Não fiscaliza o TCU, o Ministério Público Federal, a CGU e só em 2012, governo de Dilma Rousseff, petista, foram destinados 2 bilhões e 170 milhões do BNDES para empreiteiras brasileiras no exterior. Em 2013, até setembro, foram mais 1 bilhão e 370 milhões. Obras bancadas pelo BNDES com o nosso dinheiro, com o dinheiro do povo, no exterior e que não são fiscalizadas por nenhum desses organismos que acabo de citar. O grande exemplo foi o Porto de Muriel, em Cuba. A condição do BNDES sempre é a mesma. Em países latino-americanos ou africanos, entrega-se a obra a uma empreiteira brasileira
pré-escolhida pelos petistas, pelo grupo de Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, e esta escolha não é feita mediante licitação, não tem auditoria alguma. Dilma, portanto, muito beneficiada com essa metodologia ilegal implantada por seu governo, resolveu anunciar no dia 27 de janeiro de 2014 mais 360 milhões de dólares para bancar o aeroporto de Havana. Não há nem projeto, diz o BNDES, surpreso com esses 360 milhões para Cuba. Mas a empreiteira foi quem denunciou o valor, uma vez que o governo do PT esconde estas verbas que destina às obras nos países nada desenvolvidos e comunistas, como no caso de Cuba. Portanto, meus amigos, Dilma Rousseff, os petistas, estes MAVs contratados e pagos pelo PT, que estabelecem mentiras, calúnias e uma guerrilha virtual nas redes sociais, sem trazer uma propositura que interesse ao país, não merecem credibilidade. Eles não têm moral nem idoneidade para questionar destinação de 14 milhões advindas apenas do governo de Minas Gerais para a construção de um aeroporto regional, como o aeroporto de Cláudio, que só não se transformou ainda em regional por culpa da própria ANAC e não do governo de Minas Gerais. E em contrapartida, temos esses 360 milhões de dólares destinados para a construção de um aeroporto em Havana. Pergunto a vocês, queridos brasileiros, estamos interessados em aeroportos regionais em estados grandes como o de Minas Gerais ou estamos interessados em gastar o nosso dinheiro, que advém dos impostos que nós pagamos para o governo federal, no país comunista de Fidel Castro e amigo de Lula e Dilma, pertencente e fundador ao Foro de São Paulo? Parem com a guerrilha virtual, não desinformem a população, tenham um mínimo de dignidade antes de saírem de joelhos do Palácio do Planalto.